Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR. Hoje temos um conceito que se calhar alguns já conhecem, que é a nossa formação Express, portanto uma formação de curta duração, online, sobre diversas temáticas de gestão. Nós ultimamente temos nos debruçado algumas temáticas que gravitam à volta da elaboração de projetos de investimento e objetivamente esta ação destina-se para quem quer saber mais sobre os pontos essenciais para elaborar e analisar e avaliar um projeto de investimento e iremos seguir todos os passos deste processo. Portanto, vamos começar pela definição dos pressupostos, passando pela previsão dos investimentos, projeção de vendas, custos, criação de um plano de financiamento e, por fim, interpretar o resultado final e efetuar uma avaliação do projeto. Portanto, vamos amplamente abordar estes tópicos. Temos alguns objetivos que propomos para esta sessão e, portanto, no final desta sessão, gostaríamos que ficassem com melhores ideias de como estruturar um projeto de investimento, identificar diferentes tipologias de investimento, conhecer e relacionar as diversas fases de elaboração de um projeto, como elaborar e analisar um projeto de investimento de uma forma profissional e estruturada, bem como adequar o processo de financiamento às características do investimento e dominar alguns instrumentos para a análise de sensibilidade, gestão de risco, etc. Vamos também abordar aqui, ou trazer também, o nosso software Business Planner. Portanto, vamos trazer aqui uma componente prática para esta ação de formação e este software é um software desenvolvido pela nossa empresa, que é o Software Business Planner, que alguns de vocês certamente já o conhecem, alguns como nossos clientes. Temos connosco o Rui Alves. O Rui divide a atividade profissional dele entre a consultoria nas áreas tecnológicas e desenvolvimento de softwares e também é professor na Escola de Gestão do Instituto Politécnico de Setúbal. Antes de passar a palavra ao Rui, duas notas. A primeira, esta é uma sessão à qual no final não vamos dar lugar a uma sessão de questões e respostas online. Desta vez vamos preferir direcionar questões, dúvidas que desejem colocar para o nosso e-mail, formação@rcrcontabilidade.pt. Depois vou disponibilizar este e-mail no chat para que vocês depois possam utilizar se assim entenderem. E a segunda nota é que este formato de formação express, portanto aqui um conteúdo rápido, não pressupõe a posteriori a divulgação de qualquer material de suporte que vocês possam visualizar ao longo da apresentação do Rui. Ficam dadas estas duas notas, que são importantes para também não criar expectativas. Retenham a questão do e-mail, que eu vou partilhar já de seguida, e agora sim passaria então a palavra ao Rui e no final rápidas notas e encerramos a sessão. Obrigado pela atenção e boa sessão de formação. Ok, obrigado Ângelo pela apresentação. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O Ângelo acho que já falou tudo sobre o que é que nós vamos, o que é que se vai incidir esta formação express, um bocadinho diferente daquilo que nós fazemos sobre os webinars que recaem mais sobre o software. Nós eventualmente também iremos falar sobre software, mas numa vertente mais à frente e como complementar àquilo que é hoje esta formação express. Nós hoje iremos falar sobre projetos de investimento, estudos de viabilidade, como desenvolver estes estudos, como trabalhar, ou seja, algo muito interessante e importante para quem está na área de consultoria, quem está a começar também nesta área, ou quem pretende diversificar a sua área de negócio também nesta temática dos estudos de viabilidade, dos projetos de investimento. Portanto, eu tenho uma apresentação que eu vou começar a partilhar agora. E vamos iniciar então a nossa formação. Portanto, o que nós trazemos hoje, o tema do nosso webinar, da nossa formação express é como elaborar um estudo de viabilidade para uma empresa, para a sua empresa ou para uma empresa de cliente, ou seja, isto é importante não só para as nossas empresas, para estarmos a trabalhar para a nossa própria empresa, startups, uma empresa recente, uma empresa nova ou uma empresa já existente também, ou do ponto de vista da vertente de consultor, portanto, algo que nós também trabalhamos muito com os nossos utilizadores e clientes que também têm muito essa vertente de negócio.
Só que uma breve apresentação minha, o Ângelo já falou alguma coisa, não vou também me estender muito mais, mas sou consultor RCR e sou também profissional na área e consultor na área de tecnologia e de desenvolvimento de negócios. Sou professor também do ensino superior, onde exerço responsabilidades em algumas disciplinas ligadas à área do empreendedorismo e ligadas à área da criação de negócios também, mais com a vertente até digital. Estou também muito ligado à área de criação de empresas e criação de startups e de apoio a startups, onde sou mentor e tutor de algumas startups, nomeadamente que estão dentro da IPS Startup, que é a incubadora de empresas do Instituto Politécnico de Setúbal. Portanto, esta é uma área com que eu trabalho já há muitos longos anos com estas empresas, tanto empresas já existentes como empresas também recentes, como as startups. Então, o que é que nós iremos falar aqui hoje? Bom, como eu disse, nós vamos dividir isto em duas áreas, em duas partes. Uma parte que eu quero desenvolver no conceito do que é desenvolver um projeto de investimento, um estudo de viabilidade, e que temáticas é que nós temos de ter em atenção na elaboração dos relatórios, na elaboração da recolha de informação, etc., na estruturação de toda esta temática. Depois, uma parte importante também para trabalhar, que vocês devem trabalhar, que é a questão do controle após o projeto ser entregue. Não é? A verificação se o projeto está a ser bem executado ou não é muito importante. É dos pontos que mais falham na execução de um projeto de investimento, é o facto de fazermos só a previsão e depois não haver nenhum controle a posteriori. Isso é muito importante para verificar a validação desse investimento. E depois iremos aqui utilizar uma ferramenta, eu vou mostrar uma ferramenta, vocês podem utilizar outro tipo de ferramentas, mas eu vou mostrar aqui a ferramenta do Business Planner, que é o software que nós desenvolvemos e comercializamos e que aborda todas estas temáticas como ferramenta ágil para trabalhar estes projetos. Portanto, iremos falar de como estruturar um projeto de investimento. Vamos identificar os diferentes tipos de investimento, importantíssimo num projeto, estabelecer aqui estas divisões, conhecer e relacionar aqui as fases de elaboração de um projeto, que elas são várias, e é importante nós percebermos que fases é que existem, desde o início até à entrega do projeto. Depois, como é que nós analisamos e elaboramos um projeto de investimento, ou seja, a parte da elaboração e a análise, especialmente aqui a parte da análise, que é algo que é preciso termos aqui algum conhecimento técnico para perceber os indicadores que são gerados por um projeto de investimento e perceber de que forma é que ele é viável ou não. Depois adequarmos o processo de financiamento às características do investimento. A parte do financiamento é muito importante, não só financiamento próprio, como também financiamento externo. Não esquecer que um projeto de investimento, o próprio nome investimento pressupõe retorno desse investimento e é suposto que esse investimento tenha que ser apoiado e suportado por algum financiamento. Esse financiamento pode ser da própria empresa, dos próprios empresários, dos próprios empreendedores, como também pode ser de investidores que queiram se juntar ao projeto. Depois dominamos aqui alguns instrumentos básicos de análise de sensibilidade, de análise do risco, de análise de apreciação dos projetos, alguns conceitos de indicadores que são importantes ter em conta nesta altura, e depois utilizar uma ferramenta, neste caso o Business Planner, como é que podemos utilizar uma ferramenta que nos pode ajudar aqui a desenvolver este tipo de conceitos. Primeiro, o que é que deverá conter um estudo de viabilidade? Bom, um estudo de viabilidade deverá conter, em princípio, de quatro áreas. Um plano de investimento, aquilo que nós vamos definir como que vai ser o investimento da empresa para os próximos 3, 4, 5, 6 anos, etc. Nós já lá vamos falar sobre a questão do horizonte temporal do investimento de um projeto, que é importante também definir. Um plano de exploração. Okay? Sem um plano de exploração nós não conseguimos definir rigorosamente nada. Um plano de exploração, um plano previsional que vai prever, onde nós vamos prever a nossa exploração. Exploração significa a parte operacional da própria empresa, não é? De que forma é que nós vamos vender, o que é que nós estamos a pretender vender, que gastos e que custos é que nós vamos ter neste processo também. Depois um plano financeiro, de que forma é que nós vamos financiar este projeto.
porque ele de facto pressupõe, o investimento pressupõe algo que eventualmente a empresa não tem dinheiro para avançar e vai querer ter o retorno desse investimento mais tarde, mas é necessário suportá-lo, o plano financeiro, e depois um estudo de viabilidade económica e financeira, ou seja, perceber, tendo em conta os dados que nós colocamos, os inputs que foram colocados num projeto, qual é a viabilidade ou quão viável será o projeto de forma económica e financeira, não só para a empresa, como também para os investidores, ou seja, para o retorno do investimento, o que é muito importante. Ou seja, nunca esquecer que quando nós estamos a falar de um projeto de investimento, aquilo que interessa é, estamos a falar de investimento em qualquer coisa. E então esse investimento pressupõe sempre um retorno de qualquer coisa. E se o retorno é feito num ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, etc., e que tipo de retorno é que vai haver? E nós estamos, quando estamos a fazer um plano de investimento, nós estamos a projetar para o futuro uma coisa que nós queremos saber hoje. Okay? Ou que queremos pelo menos ter uma mínima visão, ou uma visão mais ou menos lúcida daquilo que será o futuro no retorno daquele investimento. Então, primeiro nós temos que planear o plano de investimento. O plano de investimento pressupõe aqui 4 áreas importantes de trabalhar. Uma, qual é o montante de investimento? O que é que nós vamos investir? Okay? Qual será o valor global desse investimento? Depois, reparti-lo ao longo da vida útil do projeto. Será que é um investimento que é feito logo à cabeça, logo no início do arranque da empresa? Imagina uma empresa para começar, para abrir lojas, ou para abrir uma empresa fabril, ou para começar uma exploração agrícola. Que tipo de investimento é que tem que fazer agora? E se existe algum tipo de investimento previsto para ao longo da vida útil do projeto? Como eu vos disse, já vamos falar aqui da questão da vida útil. A vida útil não significa que se eu tiver a fazer um projeto de investimento para 5 anos, o projeto acaba e a empresa acaba ao final de 5 anos. Não é nada disso. Ou seja, significa que nós estamos a projetar o retorno do investimento para 5 anos. Ou seja, esperando que aquilo que nós vamos investir e aquilo que nós vamos financiar, nos vamos financiar, que de facto a exploração e a parte operacional da empresa consiga ter um retorno de investimento pelo menos dentro de um determinado limite de tempo. Depois, que tipo de investimento é que nós vamos fazer? Aqui a análise deste tipo de investimento é importante, porque há investimentos que são mais fáceis de retorno do que outros. Por exemplo, investimentos imobiliários, investimentos em explorações agrícolas, etc., eventualmente possam ter um grau de retorno de investimento um pouquinho mais longo. Se estivermos a falar, se calhar, em investimentos nas áreas tecnológicas ou infraestruturas tecnológicas, se calhar o retorno pode ser mais curto. E depois, qual será essa divisão e a aplicação desse investimento ao longo desse prazo? Depois, pensarmos aqui o plano de exploração e o plano financeiro. O que é que eles devem incluir? Devem incluir, por exemplo, a projeção dos rendimentos. É importante pensarmos no primeiro ano, mês a mês, ou seja, o primeiro ano pode ser um ano importante de definir essa projeção, ou seja, pensem num projeto de investimento como um orçamento a longo prazo. É um orçamento de vários anos. Então, o primeiro ano, se for pensado de forma mensal também, poderá ser importante e poderá nos ajudar aqui a perceber a lógica de funcionamento do negócio. Até porque há determinados negócios que têm sazonalidade ao longo do ano. Então, se nós só nos focarmos na globalidade do ano, não vamos perceber essa sazonalidade. Então, é importante perceber essa sazonalidade e que tipo de sazonalidade é que tem. Ou seja, se nós vendemos mais no verão, imaginem, se for uma empresa turística que vende mais no verão do que no resto do ano, ou uma empresa que vende mais no início do ano ou vende mais no final do ano, no último trimestre, portanto, que tipo de estrutura é que tem esta projeção de rendimentos? E é preciso aqui ter atenção em 3 coisas. A projeção para os cash flows, ou seja, para os fluxos de caixa, para os fluxos de dinheiro, que é aquilo que nós vamos estar aqui a falar, sobre um projeto de investimento, aquilo que a empresa gera de rendimento e gasta de rendimento também, o que é que, para o primeiro ano, este detalhe é muito importante. Okay? Depois é importante também termos uma folha de balanço e demonstração de resultados, ou seja, aquilo que nos vai mostrar refletir a nossa estrutura patrimonial e a nossa estrutura financeira e económica. E depois são necessárias outras projeções também, como, nomeadamente, projeções de vendas e análise do break-even point, ou do ponto crítico das vendas, perceber o que é a margem do negócio, ou seja, o negócio, qualquer negócio de sucesso, ou o negócio para ter sucesso, o investidor ou o empreendedor tem que perceber qual é que é a sua margem, ou seja, entre aquilo que vende
e aquilo que gasta, o que é que fica depois. E isso vai ser importante para a geração dos custos, ou perdão, dos fluxos de caixa, ou dos fluxos de dinheiro, mas é importante também para perceber aqui a margem que fica ou que é gerada pelo próprio projeto. Okay? Importante também perceber que é fazer um projeto de investimento ou entrar num projeto de investimento, há que aqui minimizar riscos. Eu vejo às vezes muitos empresários a desenvolver projetos de investimento e pensar que simplesmente basta só colocar lá valores e números numa folha de cálculo e esses projetos, esses valores vão refletir como por magia o futuro daquilo que é a empresa. Isso é errado, é mentira, isso não existe. Qualquer empresário ou empreendedor que vai fazer um projeto de investimento tem que ter sempre em conta aquilo que são os riscos e pensar que de facto aquilo é o próprio negócio dele e colocar o mais razoavelmente possível valores e que sejam consensuais com aquilo que é o mercado. E a questão do risco é muito importante, porque o risco ou esta minimização, a mitigação deste risco é que faz com que o retorno do investimento, o dinheiro que eu vou lá colocar no meu negócio, eu consiga reaver muito mais cedo. Se eu não tiver em conta isso, então é muito possivelmente eu nos próximos anos de negócio eu vou ter alguns problemas porque aquilo que foi provisionado, aquilo que foi projetado, foi orçamentado, não vai acontecer, então o meu projeto não vai ter sucesso. Então devem-se assegurar os pressupostos que são conscientes com a economia, o mercado e as tendências. Muito importante, olhem sempre para as tendências do mercado. Vejam à volta aquilo que nós chamamos em estratégia a envolvente contextual, aquilo que é o contexto onde se centra o vosso projeto. Não olhem só para o vosso projeto como se estivessem a olhar só para os vossos concorrentes ou só para o vosso setor. Olhem à volta, a economia, o mercado, as tendências que existem à volta, não só as tendências daquele mercado, mas as tendências de outros mercados, ou as tendências de hábitos de vida, etc. As tendências económicas, as tendências de políticas públicas, por exemplo, políticas governamentais. Se nós tivermos isso em conta, então o nosso projeto já terá ali uma área importante que nos vai servir para minimizar os riscos. Depois, quais são os pressupostos mais importantes que devem ser explicados no plano? Ou seja, em que sentido é que, por exemplo, uma das áreas onde às vezes se descura mais são nas políticas comerciais. Uma correta política comercial numa empresa é um fator importantíssimo para minimizar o risco no investimento. Como nós sabemos que uma política comercial não é só ter vendedores para ir vender e termos rendimentos das vendas. É trabalharmos a questão dos prazos médios de pagamento e os prazos médios de recebimento. Eu tenho que saber, se eu vou colocar produtos no mercado, qual vai ser o meu retorno, ou quais são os prazos médios de pagamento, neste caso de recebimento, que eu vou ter dos meus clientes. Se eu disser que os meus clientes vão pagar a pronto e os meus clientes não me pagam e pagam-me sempre ao final de 30, 60, 90 dias, eu vou ter um problema. Ou seja, aquilo que eu previsionei, e estamos a falar de fluxos, de entrada de fluxos de dinheiro dentro da empresa, esses fluxos de dinheiro não vão ser os reais que foram orçamentados ou que foram feitos no meu projeto de investimento. Ou seja, significa então que eu vou começar a ter problemas de tesouraria. Então aquilo que eu tinha imaginado deixa de existir. E depois devem ser efetuados estudos e cenários e várias probabilidades que sejam consideradas as mais favoráveis e as menos favoráveis. Okay? Trabalhem sempre isso. Nós estávamos a falar ainda há bocado do Software Business Planner e que vamos trabalhar, eu vou mostrar-me um bocadinho mais à frente. E de facto o software já permite fazer isso, fazer este enquadramento dos cenários mais favoráveis, menos favoráveis, mas em qualquer área, mesmo trabalhando com folhas de cálculo vossas, ou façam sempre um estudo base e a partir desse estudo base elaborem várias simulações. Okay? Várias simulações significa que vocês poderão ter aqui uma ideia mais concreta de que se alguma coisa correr mal, essa coisa ocorrer mal, nós podemos arranjar soluções diferentes. Okay? Portanto, vamos aqui mais um bocadinho. Como usar um projeto de investimento? Isto é outra área também muito importante. A maior parte das pessoas, dos consultores ou dos empresários, olha como um projeto de investimento só como alguma coisa para começar a empresa, candidatarem-se a um financiamento ou um empréstimo de um banco, candidatarem-se a
digamos, a um fundo qualquer de apoio. Por exemplo, nós em Portugal é muito comum os fundos comunitários, os fundos da União Europeia, mas podem ser fundos governamentais, etc. Não deve ser visto como dessa forma, ou seja, porque um projeto nós podemos ir à procura e obter esse retorno, esse financiamento, mas um financiamento pressupõe pagamento. Então, se nós não equacionarmos bem um projeto, nós não vamos ter esse dinheiro ao início, mas depois não vamos ter de forma como o pagar. Como escrevia um autor português aqui há uns anos, dizia que não há almoços grátis, e de facto não existem almoços grátis. Ou seja, nós, a partir do momento em que metemos um plano, um projeto em andamento, alguém nos vai cobrar qualquer coisa daqui a pouco tempo. Ou os investidores que puseram lá dinheiro, ou o banco que nos também nos emprestou dinheiro, ou até nós, porque queremos recolher dividendos do projeto, do nosso negócio, e isso não está a ser possível. E, portanto, é importante validar muito bem esta ideia, a tal ideia de negócio, e desenvolver um plano de negócios também para além de um plano financeiro. Aqui duas questões relativamente ao projeto de investimento. O projeto de investimento não olha como uma estrutura rígida, okay? Ele deve ser flexível, você deve olhar para ele como desenvolver o projeto e, passado um ano, passado 6 meses, fazer alterações a esse projeto, ou seja, vejam sempre um projeto como o projeto principal que vocês vão entregar ou vão apresentar, mas depois esse projeto deverá-vos acompanhar ao longo da vida útil do projeto, e depois aliem ou juntem esse projeto de investimento àquilo que é o planeamento da implementação da ideia, que nós chamamos vulgarmente aquilo que é o plano de negócios. Então, há muita gente que faz a estratégia, tem a estratégia de só fazer um estudo, com o estudo de viabilidade, simplesmente um plano ou uma memória descritiva daquilo que vai ser o projeto de investimento, mas se puderem, façam um plano de negócios. Um plano de negócios é muito importante. Por mais simples que ele seja, mas ele deve ser conciso e deve ser sintético, deve ser simples na maneira como vocês explicam a vossa ideia, mas ele tem que estar lá, porque esse plano de negócios vai servir para o vosso futuro e para a implementação do vosso projeto. Então, há um processo que nós aconselhamos a que seja seguido e que é importante terem atenção. Plano de projeto de investimento, plano de negócios, ou seja, é a projeção do negócio, de algo que vai acontecer, algo que nós queremos que aconteça daqui a uns anos. A determinação dos objetivos, algo que em gestão é o essencial, não é? Todos nós sabemos que em gestão, as empresas são geridas em função de objetivos, portanto, um negócio e o vosso projeto de investimento também tem que ser gerido dessa forma. Os objetivos é que ajudam depois a determinar que tipo de investimento é que são necessários serem efetuados. Se eu disser como um objetivo é eu crescer 20% ao ano a minha produção, ou ser o número 2, ou a primeira empresa a nível nacional a produzir um determinado produto, eu tenho que saber se para esses objetivos eu tenho que recorrer a uma série de recursos. Então esta seleção da proveniência dos recursos é muito importante. Verificar que recursos é que eu tenho que os reunir. Se eu tenho que contratar pessoas, se eu tenho que investir em mercadorias, em maquinaria, se eu tenho que investir em viaturas, em software, em tecnologia, isso é investimento. Okay? Portanto, logo aí, objetivos e recursos. Depois, verificar que tipo de despesas e receitas é que estão associadas a essa escolha. E depois, outra área muito importante e que muitas vezes nós descuramos, que é o enquadramento legal e administrativo, ou seja, perceber que à nossa volta não basta nós só queremos ir para a frente com o negócio, com um projeto, com um investimento, mas nós temos que saber de que forma é que se existe algum enquadramento legal que nos é benéfico ou que nos prejudica, por exemplo, a nível dos impostos, não é? Se nós vamos entrar em determinadas áreas, determinado investimento, e depois vamos ser prejudicados por questões de impostos ou por questões regulamentares ou ambientais, ou etc., ou por questões burocráticas e administrativas do próprio governo. Portanto, é importante esta fase também, pensar isto. Então, nós podemos traduzir um estudo de viabilidade em outros estudos também. Portanto, não é só chegar e fazer o estudo de viabilidade económica ou financeira, porque isso não chega de nada. Eu, às vezes, chegam até mim algumas startups e que a primeira coisa que fazem é logo apresentar um estudo muito bonito de rendibilidade e o estudo da análise de viabilidade. Mas
números que qualquer pessoa coloca. Nós podemos colocar numa folha de cálculo uma série de números e nós conseguimos fazer que os números sejam muito bonitos e muito interessantes de visualizar. Mas isso não quer dizer nada. Ou seja, interessa que aqueles números que sejam lá colocados estejam enquadrados, tenham um enquadramento não só legal, como eu estava a falar ainda há pouco, legal, social, ambiental, etc., mas que estejam pelo menos enquadrados em estudos de mercado, estudos técnicos, portanto, perceber quais são as tendências de mercado. Então, a questão destes estudos é importante. Quanto mais informação nós tivermos para fornecer ao nosso projeto de investimento, mais garantia nós temos que aquelas previsões que nós estamos a fazer para retorno do investimento daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, elas têm uma grande probabilidade de acontecerem. Okay? E eu estou a falar mesmo isto de probabilidade. Não vejam, nunca vejam um estudo de viabilidade como alguma coisa que vai acontecer. Eu não posso dizer assim, olha, estou a fazer um projeto de investimento e daqui a 5 anos vou ter este dinheiro. Isso não acontece. Okay? Nem nas nossas vidas nós sabemos o que é que vai acontecer amanhã, quanto mais em negócios. Então, se houver um risco muito grande associado ao negócio, ainda pior. Portanto, é importante nós termos este conhecimento e trabalhar este conhecimento previamente. Aqui há algumas noções sobre investimento. O que é que significa o investimento? Portanto, o investimento não é só a criação ou a aquisição dos tais ativos fixos ou intangíveis, também pode ser, ou seja, posso adquirir software, posso adquirir produtos digitais, posso adquirir uma marca também é um investimento, mas é também toda a operação que está associada com o objetivo de adquirir ou criar meios a serem utilizados permanentemente pela empresa durante um período. O que é que significa isto? Significa que eu, se fizer um investimento para 5 anos, significa que durante aqueles 5 anos aquele investimento vai ser útil para eu gerar riqueza dentro da empresa, dentro do meu negócio, ok? E depois eu vou verificar se o dinheiro que eu investi nesses itens, nesses ativos fixos, por exemplo, se eu vou ter o retorno, se eu os vou conseguir pagar e se eles vão servir de alguma maneira para o sucesso empresarial e para obter rendimento para os meus investidores. E aqui estamos a falar dos meus investidores, podem ser financiadores como a banca, ou investidores que estejam sócios, etc., que estejam dentro da empresa e até para mim. Depois temos aqui a diferença, a questão da rendibilidade, que é algo diferente do investimento. Digamos, a rendibilidade significa que é uma relação entre aquilo que são os capitais investidos e aquilo que é obtido pela nossa exploração, pela operação da empresa. Exploração, estamos a falar daquilo que a empresa trabalha, ou seja, a parte operacional da empresa. Essa rendibilidade tem que ser calculada e tem que ser obtida de forma a que este rendimento consiga cobrir os juros do capital, por exemplo, consiga cobrir aquilo que os investidores colocaram na empresa, consiga cobrir também os gastos da empresa e não esquecendo de facto o risco. O risco aqui é muito importante, ok? Portanto, como eu estou a dizer, já vos disse isso anteriormente, estamos a falar de algo que é previsional. Portanto, o risco, a ideia de risco é sempre importante colocar dentro de um projeto de investimento. Agora, questões mais concretas sobre que tipo de estrutura é que tem que ter um dossiê de investimento. Ou seja, estamos a falar de um dossiê de investimento, estamos a falar de um documento, não é? Ou um conjunto de vários documentos, que é necessário nós trabalharmos, elaborarmos e apresentarmos às entidades que nós queremos envolver dentro do nosso projeto. E essas entidades podem ser a banca, podem ser um banco, não é? Ou vários bancos, podem ser investidores externos que queiram participar na empresa, mas principalmente também, e em primeiro lugar, para nós que estamos a trabalhar ou como consultores na empresa ou como empreendedores da própria empresa. Então aqui é importante fazer esta análise e avaliação da empresa, ok? E perceber o respectivo historial. Se for uma empresa que já existe, é importante o historial da empresa, não é? Se a empresa já não for uma empresa a criar de recente, é importante também apresentar o historial dos empresários, ou dos sócios, ou daqueles que vão ser os responsáveis da empresa. Depois, identificar as atividades principais e secundárias. Okay? Trabalhar essas atividades. Perceber o que é que a empresa vai fazer. Um pouco se calhar dizendo qual será o modelo de negócio, trabalhar um modelo de negócio e explicar o modelo de negócio dessa empresa. Depois a questão de identificar a identificação histórica da empresa, produtos, tecnologias, capacidades, etc. Se for uma empresa que já exista.
A cultura da empresa e a relação como envolvente, muito importante, ok? Se nós estivermos a falar não só, não tanto de financiadores como a banca, mas financiadores externos, como investidores, aqui a questão da cultura da empresa e a avaliação do espírito empreendedor pode ser muito importante. Então, no vosso plano de negócios, que vocês vão juntar ao plano financeiro, ao estudo de viabilidade, explorem esta parte, ok? Porque é esta parte que faz com que quem for ler o vosso projeto e quem for tomar conhecimento do projeto vai perceber, de facto, que aquelas pessoas fazem logo diretamente a ligação entre as pessoas e aquilo que foi os dados que foram apresentados. Depois, a fundamentação do projeto é muito importante e a apresentação. Caracterizem sempre o projeto, que tipo de serviço é que vão fazer, produtos, as funcionalidades, a localização. A localização é muito importante, ok? Não pensem que simplesmente, ok, vamos colocar isto neste local, ou naquela cidade, ou naquela rua. A localização é muito importante, porque ela pode ser o sucesso ou não sucesso do negócio. E depois se esta concretização é relevante ou não. E fundamentem sempre muito bem o vosso projeto. Ou seja, qualquer projeto precisa de mesmo uma fundamentação muito forte. Não se fiquem só pelos números, pelos valores que coloquem lá, porque de facto isso não traz qualquer... não é viável para alguém que vai querer apostar numa empresa e especialmente para nós que nós estamos a trabalhar no nosso negócio ou se formos consultores no negócio de outras pessoas, mas que estamos a trabalhar em conjunto com esses empresários, a fundamentação é muito importante, porque é aquilo que vai traduzir aquilo que é a realidade ou que nós pensamos de que vai ser a realidade, ok? Depois, a estratégia do projeto. É importante definir a estratégia que está subjacente ao lançamento do projeto. Identificar a mais-valia do projeto e a criação de riqueza. Okay? Aqui vocês podem corroborar com os vários indicadores de viabilidade que são apresentados, porque do ponto de vista de um investidor é muito importante que esta noção de mais-valia e de criação de riqueza esteja bem presente e bem explicada, porque senão ninguém vos vai colocar dinheiro na vossa empresa. Okay? Depois, o plano do projeto. E aqui estamos a falar do plano do projeto, ou o plano de negócios, o escalonamento temporal dos investimentos previstos, ok? Importante, se os investimentos são todos feitos à cabeça, se eu preciso de investir para comprar máquinas, para comprar terrenos, ou se for uma exploração agrícola, ou para comprar mercadorias, qual é o tipo em que altura é que eu vou fazer isso e quando é que eu devo fazer isso e que valores e que dinheiro é que eu necessito para isso. Os tais estudos técnicos são muito importantes, ok? Os estudos de mercado, os estudos técnicos, se houver necessidade digamos, de questões mais técnicas como na agricultura, como na engenharia, como na construção, que sejam necessários alguns estudos técnicos diferentes daquilo que são estudos financeiros. E depois, no final, aquilo que nós temos que fazer é os mapas de investimentos, a calendarização desses investimentos e depois verificar se de facto se existe essa ou não essa viabilidade. Mas o plano do projeto é a fase inicial, é aquilo que nós temos, é como planear um projeto normal. Aqui estamos a falar de um projeto de investimento, mas é ver um negócio que em 5 anos, de forma é que nós o vamos projetar. Depois o plano de investimento é também, como eu já falei, um documento muito importante, é o escalonamento no tempo dos vários tipos de investimentos que vão ser feitos ao longo da vida útil do projeto, ou seja, até a obtenção ou até a previsão da obtenção desse rendimento. E aqui é muito importante também que eles sejam harmonizados com outras áreas da empresa, nomeadamente aqui a parte comercial, o pagamento de fornecedores, o recebimento dos clientes, como eu já falei ainda há bocadinho, a mobilização dos tais fundos próprios ou fundos alheios. Fundos alheios é fundos que vêm da banca, por exemplo, que são empréstimos, ou seja, se esse investimento é corroborado com isso ou não. Depois ter um plano de exploração. O plano de exploração vai explicar como é que nós vamos vender e o que é que nós vamos gastar ao longo desses anos. Os estudos de mercado são importantes, o quadro do pessoal, perceber que tipo de pessoas e quantas pessoas precisamos para a nossa empresa, qual é a estrutura de custos e as receitas relativamente à nossa operação, custos variáveis e custos fixos. Muito importante vocês fazerem esta distinção e perceberem o que é que são custos fixos e o que é que são custos variáveis na vossa empresa. A política de amortizações, depreciações e provisões, a maneira como o nosso investimento vai ser depreciável,
Olha, isto é tão simples como, imagina que nós vamos investir numa frota e precisamos de adquirir 5 automóveis, não é? 5 carrinhas de transporte. E essas carrinhas são amortizadas a um determinado, contabilisticamente tem uma taxa de 20%, por exemplo. Mas se no meu negócio for um negócio onde essas viaturas são usadas ou em terrenos ou em percursos que são mais íngremes e mais complicados do que o normal, ou seja, se vai haver um desgaste maior do que é normal nessas viaturas neste negócio, então as amortizações e as depreciações vão ser diferentes. Ou seja, significa que aquele investimento, aquele ativo, aquelas viaturas vão se degradar mais facilmente e mais rapidamente do que é suposto. Então significa que eu acabo depois por ter, no final da vida útil do projeto, diferentes valores, de valores contabilísticos daquilo que é aquele ativo, relativamente ao que é o mercado normalmente. Então, estas políticas de amortização e de provisões são importantes também de ter em conta. Depois, a política de fundo de maneio, as necessidades de fundo de maneio, aquilo que é necessário de dinheiro de ter, tesouraria, não é? Que nós chamamos de tesouraria, e depois ter também a descrição de demonstração de resultados e outros mapas previsionais que são importantes. Depois, o plano de financiamento, ou seja, o mix de financiamento. O mix tem a ver com os capitais e os respectivos reembolsos, os capitais alheios ou os capitais próprios. Como é que eu vou financiar este projeto? Como é que eu vou financiar o projeto? Que valor é que os sócios vão entrar, com que valor é que os sócios vão entrar para o projeto? E depois, que tipo de financiamento é que eu vou obter externamente? Não basta eu dizer assim que tenho um investimento de 1 milhão ou de meio milhão e dizer que, ok, eu vou pedir meio milhão ao banco. Nós temos que olhar para o tipo de investimentos que estão associados a esse projeto. Muitas vezes os bancos emprestam de forma diferente, se for imaginem, para viaturas ou para equipamento produtivo, existem determinadas taxas e determinados pressupostos que o banco trabalha. Se for para questões imobiliárias, para a construção, por exemplo, de um armazém ou de um edifício de escritórios, o banco se calhar já empresta de outra maneira, porque é um investimento imobiliário e os outros não são investimentos imobiliários. Portanto, há aqui que ter em conta isso também e perceber que do outro lado de quem está a financiar existem determinados pressupostos que têm que ser mantidos. Depois, digamos, é quase o culminar daquilo que é um projeto de investimento, que é os indicadores de rentabilidade do projeto. Aqui é onde muita gente, é onde toda a gente quer chegar, não é? É olhar colocar lá valores, investimentos, etc., a rentabilidade de exploração, etc., e depois perceber de que forma é que as folhas de cálculo geram estes indicadores, mas é preciso percebê-los. Ou seja, é preciso percebê-los, trabalhar e perceber que o projeto tem que ser trabalhado neste sentido, mas estou a falar aqui do projeto, não estou a falar só de folha de cálculo, estou a falar do projeto no sentido de projeto real, executado mesmo na vida real. Porque é para estes indicadores que qualquer investidor vai dizer assim, ok, isto que me estás a apresentar tem alguma viabilidade, então toma lá o dinheiro para depois voltares a pagar de volta com os tais dividendos que eu quero. A banca faz assim, os investidores externos também podem fazer assim, é aquilo que nós ouvimos falar sobre os investidores, as empresas de capital de risco que investem nas startups, por exemplo, e olham sempre para essas empresas em função daquilo que é o risco que elas têm, que esse negócio tem, aquilo que elas precisam para arrancar com esse investimento e depois o retorno que eles podem vir a ter no espaço de 3 anos, de 5 anos, 2 anos, etc. Então há aqui 4 indicadores muito, muito importantes que devem ser analisados no final do estudo de viabilidade. Um que é o VAL, o valor atualizado líquido, ou VLA, valor líquido atual, que é a soma de todos os fluxos de caixa e é aquilo que vai ficar remanescente no final e do ponto de vista do investidor, significa o excedente, aquilo que o projeto pode vir a gerar como excedente de retorno de investimento. Ou seja, aquilo que o projeto, e estamos a falar de fluxos de caixa, não estamos a falar de lucros, ok? Não estamos a falar de resultados líquidos, estamos a falar de fluxos de dinheiro. Aquilo que entra a entrada e saída de dinheiro, os investidores vão olhar e dizer, ok, este projeto vai, para além daquilo que foi investido, ainda vai conseguir gerar ainda muito mais isto ao final destes anos. Depois a TIR, ou a taxa interna de rentabilidade, que é a taxa de rentabilidade mínima para tornar o projeto viável, ou seja, é a taxa à qual, nas questões mais técnicas, se nós atualizarmos os nossos cash flows,
o vale, o retorno do investimento é nulo, ou seja, não há perda, mas também não há ganhos. É como se fosse o ponto crítico do projeto, não o ponto crítico das vendas, que isso é diferente. E este tem que ser superior à taxa de atualização, ou seja, significa que é a taxa mínima. Esta taxa de atualização é aquilo que é a taxa de oportunidade, o custo de oportunidade. Sempre que é sempre uma área mais sensível de trabalhar, porque esta já é uma área de critério do próprio negócio. Mas por isso é que é importante vocês saberem tudo o que está para trás, a envolvente, técnica, económica, estudos de mercado, etc., que estão associados, falarem com o banco para perceberem que tipo de taxas é que existem no mercado, para saberem que taxas é que podem associar ao vosso projeto. E aqui a taxa interna de rentabilidade é um valor já gerado pelos cálculos do projeto e que vai dizer qual será a taxa mínima de rentabilidade. E ela está associada ao risco também. Okay? Depois temos o prazo de recuperação, ou o payback, ou o prazo de recuperação do investimento, o PRI ou o PR, como queiram chamar. Em terminologia anglo-saxónica chama-se o payback, e o payback é o prazo de recuperação. Isto significa o quê? Significa que se eu definir um projeto de investimento para 5 anos, significa que a empresa não vai acabar ao final de 5 anos, vai continuar. O que acontece é que aquele projeto que foi feito e que está a ser definido é para ser rentável, para retornar todo o dinheiro que for investido lá, ser retornado ao final de 5 anos. Se o payback, se o prazo de recuperação, em vez de ser 5 anos, for calculado para 4, significa que eu num projeto de 5 anos eu consigo recuperar ao final de 4 anos, então é viável, porque eu não tenho que esperar até aos 5 anos para reaver o dinheiro todo que foi investido. Ou seja, isto significa pagar a tudo que são fornecedores, pagar tudo a que são investidores, etc., e ter ainda retorno desse investimento. E depois temos o rácio benefício-custo, que é também um rácio muito importante de perceber, é um rácio muito linear, que é por cada euro ou dólar ou peso ou iene que eu invista, qual é a relação que eu tenho com o custo, ou seja, o que é que eu vou ter de custo ou vou ter de retorno. Então, esse rácio benefício-custo é também algo muito importante e que nós já vamos ver um bocadinho mais daqui a pouco com mais detalhe. Portanto, e todos estes indicadores devem ser apoiados na tal taxa de atualização, na análise de risco e na análise de sensibilidade, de modo que possa ser aferida à viabilidade global. Ou seja, nenhum destes indicadores pode ser interpretado de forma individual. Eu não posso olhar para um indicador como a TIR e dizer que ela é superior à taxa de atualização, à taxa daquilo que é a taxa de risco que foi colocada dentro do projeto. Eu não posso dizer isso se eu não tiver uma relação, se eu não perceber qual é o risco do projeto. Porque se estas taxas forem muito curtas, apesar do projeto ser tecnicamente viável, ou seja, tecnicamente não, em termos de números é viável, mas ele pode não ser execuível porque de facto pode haver riscos inerentes a esse projeto. Portanto, estes indicadores são coisas muito importantes para perceber, para nós analisarmos e devem ser interpretados de forma conjunta para analisar a viabilidade global. Mais uma vez vos digo, sem ter o estudo antes, sem ter aqueles estudos antes de corroborar o projeto, aqueles valores, aqueles indicadores são simplesmente números. E de facto, a elaboração de um projeto de investimento é, digamos, a parte principal e uma das ferramentas essenciais para nós criarmos um negócio, mas também para o acompanharmos, para acompanhar esse negócio. Porque este projeto de investimento ele pode ser importante para nós detectarmos desvios, que sejam positivos ou negativos, à maneira que a partir do momento em que nós vamos implementando o projeto. Portanto, é como temos um molde, temos algo que foi previsto e depois temos que continuar a acompanhar para verificar se tem viabilidade ou não. Aqui três noções importantes que devem ter em conta num projeto de investimento. A definição de despesa. Isto tem a ver com a ótica financeira, ok? A despesa, aquilo que é a despesa. É diferente de um custo ou de um gasto, okay? Que está associado à ótica contabilística. E depois temos um pagamento que é associado à ótica tesouraria. Um pagamento ou um recebimento que está associado à ótica tesouraria, ou seja, aquilo que eu recebo e que eu pago é algo que me sai do bolso, sai-me da conta bancária, é dinheiro que sai e que eu vou ter que entregar. Portanto, é uma ótica tesouraria. Portanto, o saldo de tesouraria fica menor, ok? A despesa é algo que tem a ver com a ótica financeira, é um investimento que eu vou fazer, é uma despesa que eu vou ter, e o custo e o gasto é algo que está associado à ótica contabilística, ok?
Portanto, estas definições são importantes de ter em conta. Portanto, como eu estava aqui a explicar, a despesa ocorre no momento da realização da compra, não é? E respeita a factos que originam a obrigação de pagar uma despesa. Mas eu posso ter a despesa contabilizada, mas ela não posso não a pagar, não é? Um custo ou um gasto corresponde a um critério de imputação contabilística, ou seja, os valores contabilísticos, esse valor é introduzido dentro da contabilidade e são incorporados ao nível da produção ou da exploração e já estão associados à parte da exploração, ou não, podem ser custos financeiros, por exemplo, também. E depois temos o pagamento que corresponde à verdadeira saída de dinheiro, à saída monetária a partir da empresa. Pagamento ou recebimento, que é o oposto, não é? Que é a entrada de dinheiro. E só aqui é que o dinheiro sai, ok? Fatores-chave para elaborar um projeto de investimento. Isto resumindo aqui aquilo que nós temos estado a falar. O projeto de investimento deve ser concreto e orientados para os objetivos, ou seja, definam bem os objetivos. Deverão conjugar a implementação com a estratégia. Nunca pensem em um projeto de investimento como algo fixo, está entregue e nunca mais mexem naquele projeto de investimento. Não, tem que olhar para aquilo para verificar se de facto se aquele retorno de investimento é ou não, vai ou não acontecer. Aliás, eu tenho visto muito, e ao longo da experiência que tenho tido de trabalhar com clientes portugueses, com clientes em Angola também, que às vezes o que falha muito é neste controle da implementação. Ou seja, entrega-se os projetos, fica-se à espera do financiamento, recebe-se o financiamento e ao final de 1 ano ou 2 anos a empresa fecha. Ou a empresa não tem os resultados que queria. E depois começamos a culpar o mercado, começamos a culpar a concorrência, começamos a culpar uma série de coisas e não percebemos que ou nós não definimos bem, não associamos bem a estratégia de implementação do projeto às previsões que foram feitas no meu projeto de investimento e depois também, se calhar, não o controlamos bem. Ou seja, não vale a pena estarmos a desenvolver um projeto, um estudo de viabilidade, só para colocar números bonitos, porque depois eles não venham a acontecer. E é através do projeto de investimento que nós estabelecemos objetivos, definimos essas responsabilidades e os prazos. E aqui volta, pronto, aqui neste último ponto está a questão das ações de controle periódicas, porque de facto isso é verdade, ou seja, é das partes mais importantes num projeto de investimento. Um projeto de investimento não é nada se não tiver estas ações de controle periódicas. Façam-nas, ou seja, estabeleçam-nas logo à partida. Ao final do ano, não vale a pena vocês chegarem ao final do ano e dizer assim, a empresa teve prejuízo, olha, isto estamos a pagar mais, estamos a ter mais custos do que era suposto. Não é ao final do ano, é ao final do mês ou 2 meses, vocês começam logo a perceber de que forma é que a empresa está a caminhar e de que forma é que aquele projeto está ou não a ser executado de forma correta. E se for esse o caso, ou seja, se não estiver aí dentro de encontro aquilo que é a realidade, ou aquilo que tinha sido previsto, há formas de o alterar, há formas de o modificar. Implementem estratégias para que isso seja execuível, ok? Agora aqui a questão mais técnica, digamos, mais de economia, de financeira, aquilo que é a noção de cash flow. Num estudo de viabilidade, e nós temos estado a falar daqui de fluxo de caixa, não é? Os fluxos, os dinheiros, os recebimentos, os pagamentos, etc. Num projeto de investimento, esta noção de cash flow é muito importante. Cash flow significa fluxo da caixa, fluxo do dinheiro. E as empresas olham para este fluxo de caixa, aquilo que também se pode chamar os meios libertos líquidos, ou seja, que é aquilo que a empresa liberta de dinheiro. Okay? Se liberta muito, se liberta pouco, se não liberta nada e é negativo. Portanto, esta noção de cash flow é a noção de que qualquer um daqueles indicadores que falamos ainda há bocado, a taxa interna de rentabilidade, a TIR, o valor atualizado líquido, o prazo de recuperação, etc., se vão basear. Existe uma metodologia que é a metodologia dos cash flows descontados, que é perceber o que aquilo que a empresa gerou ou vai gerar ao final, ao longo de 3 anos ou de 5 anos, que é a vida útil do meu projeto, se esses dados atualizados para agora, se eu vou ter algum rendimento ou não daqui a 5 anos. Ou seja, parece assim uma coisa um bocado confusa, mas é um pouco pensar que, se vocês imaginarem como quem está a investir em qualquer coisa, na bolsa ou num investimento de uma aplicação qualquer financeira, o objetivo é que quando coloca 10 mil no banco para uma aplicação qualquer financeira e o banco diz, olha, daqui a 5 anos vais ter 12 mil ou 15 mil. Então significa que eu, aplicando essas taxas, se forem aplicadas determinadas taxas de rendimento, eu vou ter mais dinheiro daqui a 5 anos do que tenho agora.
E num projeto de investimento é isso que está em causa, é perceber isso mesmo, ou seja, perceber de que forma é que aquele investimento, em função daquilo que é o rendimento de exploração, os custos de exploração, ou seja, a parte toda operacional e de exploração da empresa e aquilo que é necessário pedir emprestado para realizar esse investimento, se daqui a 5 anos isso vai ter algum retorno ou vai ter algum rendimento positivo ou não. Então esta noção de cash flow é importante ter e esta avaliação também. Portanto, como eu estava a dizer, a definição de fluxo de cash flow é o fluxo de caixa de dinheiro que se espera receber e o cash outflow é aquilo que se espera pagar. Há 3 documentos importantíssimos para perceber isto. Alguns que têm a ver com o balanço, que tem a ver com a representação patrimonial da empresa. Ou seja, se nós olharmos para o balanço previsional ao longo dos 3, 4, 5 anos que um projeto possa durar, nós aí podemos olhar para a evolução patrimonial da própria empresa, o património que a empresa vai adquirindo. A demonstração de resultados dá-nos a ideia económica e financeira da empresa e depois temos a demonstração de fluxo de caixa ou as demonstrações de fluxo de caixa ou de cash flow que nos permitem analisar o dinheiro que realmente sai e que entra dentro da empresa. Portanto, o balanço, vocês em princípio devem ter esse conhecimento, não é? O balanço é uma, digamos, faz a representação patrimonial daquilo que é a empresa, entre os ativos, entre o passivo e o ativo, o passivo e o capital próprio também, entre os ativos correntes, os ativos não correntes, e que representa aquilo que é o total do nosso ativo. Depois temos a demonstração de resultados, que está mais associada à parte da exploração, pelo menos que fornece informação contabilística a um determinado período, mês ou ano, etc. E que respeita e trabalha com os proveitos, com os rendimentos, com os custos, e depois que associa, que vai calcular o resultado líquido. Okay? E também, mas atenção que ela não fornece diretamente esta informação sobre as entradas e as saídas de dinheiro. Okay? Portanto, os chamados custos operacionais, aqui a questão dos custos operacionais, a demonstração de fluxo de caixa, do ponto de vista dos investidores, é uma ferramenta é um mapa muito importante, é uma peça muito importante, porque ela tem 2 indicadores, o que nós chamamos de relacionados com os custos operacionais, o EBIT e o EBITDA, que são indicadores que os investidores olham para eles e percebem se de facto se a empresa consegue gerar cash flow interessante para o negócio. E isso faz com que um investidor possa ou não vir a apostar nessa empresa. Então, como é que nós conseguimos medir a rentabilidade de um projeto? É através do resultado líquido? Não. O resultado líquido do exercício, o resultado líquido que é apurado na demonstração de resultados, não é o indicador, não é o rácio que é utilizado para medir a rentabilidade de um projeto. Ou seja, não estamos a falar de rentabilidade, estamos a falar aqui do lucro, que são 2 coisas diferentes. Para já, porque os tratamentos contabilísticos têm a ver com as exigências legais, ok? E não coincidem isto muitas vezes com as necessidades dos bancos, dos investidores, dos acionistas, etc. E consoante as finalidades, o resultado líquido pode ser diferente e pode na afetação de determinados proveitos e custos, ou seja, aqui estou a falar aqui relativamente à relação entre os custos operacionais e custos de capital, que são 2 coisas completamente diferentes, ou seja, o tal EBITDA e o EBIT dos custos operacionais que eu estava a falar ainda há pouco, podem não estar intimamente ligados com aquilo que são os custos de capital. Uma empresa pode ser extremamente, ter resultados operacionais fantásticos, mas depois ter resultados líquidos negativos. Porquê? Porque se calhar pode estar alavancada demasiado em termos financeiros, ou seja, tem custos de capital muito elevados e que faz com que os seus custos ou que os seus resultados operacionais consigam ser completamente abafados por esses custos financeiros. Portanto, é importante ter em conta essa interpretação, perceber de facto qual é que é a lógica digamos, da empresa, não só na lógica patrimonial, como também a lógica financeira e económica, e saber distinguir o que é que são resultados operacionais dos resultados líquidos. Depois, outra área muito importante e que às vezes não é completamente descurada e que não é bem tratada pelos empresários, isto vai associar e vai relacionar-se, vai ser muito importante para
para a política comercial que vai influenciar os projetos de investimento. Mais uma vez vos digo, isto tem a ver com entradas e saídas de dinheiro, fluxo de caixa, é aquilo que está a ser analisado, se a empresa tem ou não capacidade para os fluxos de caixa que gera, para os fluxos de dinheiro que gera, de pagar tudo o que tem a pagar e no final ter ainda rentabilidade e pagar e, digamos, e honorar os seus investidores. E aqui a questão não só das existências, como também das políticas de pagamento e de recebimento, os prazos médios de pagamento e de recebimento, são importantes, porque é dessa forma que eu vou estabelecer e que me vai entrar dinheiro ou vai sair dinheiro da empresa. Como eu disse ao início, se eu souber se eu definir que eu vou vender um determinado produto a 30 dias, significa que está previsto que de 30 em 30 dias entra dinheiro dentro da minha empresa em função da previsão de vendas. Mas se os meus clientes, em vez de começarem a pagar a 30 dias, pagam a 90 ou 60 dias, eu começo a ter problemas de tesouraria, porque aquilo que está planeado em termos de pagamentos e de custos dentro da empresa passam a estar em risco porque os recebimentos não estão a vir não estão a vir atempadamente, nem estão a vir segundo aquilo que tinha sido planeado. Portanto, pensem sempre muito bem nisto. A questão da valorimetria também é muito importante, não só a volumetria das existências, como também nos prazos de pagamento e de recebimento, a tal chamada política comercial que é importante estabelecer e que é muito importante para a tesouraria. Depois, como é que nós usamos os fatores contabilísticos, como a conta de exploração, e que podem não coincidir diretamente com aquilo que é o cash flow da exploração. Ou seja, movimentos da demonstração de resultados, movimentos de exploração podem não coincidir com os movimentos do cash flow. E isto vai em conta aquilo que eu estava a dizer, ou seja, no lado esquerdo estamos a ver movimentos da demonstração de resultados, os clientes compram produtos e serviços nos períodos anteriores, T1, T menos 1, T menos 2, e os clientes pagam no período atual. Okay? Os clientes compram numa determinada altura, compram hoje e só pagam daqui a 30 dias. Okay? Então, isso tem influência na tesouraria e isso tem influência na entrada de cash, de dinheiro dentro da empresa. Então, isso vai ser importante para perceber quais são as entradas e as saídas de reais do meu dinheiro. Okay? Portanto, tenham isso sempre em conta quando estiverem a pensar e equacionar um negócio. A ideia é quando nós estamos a pôr lá valores num prazo médio de recebimento, 30 dias. É sempre a 30 dias. Ok? Mas se isso não acontece, então já vamos ter problemas na tesouraria. Então aqui como conclusão, o que interessa é que a nível do projeto, o nível de cash flow, ou seja, os índices e os altos de dinheiro que entram ou que saem dentro da empresa, é o que interessa para chegar ao cash flow líquido. Okay? Portanto, esse é que é o importante. E aqui nós conseguimos dividir dois tipos de cash flow. O cash flow de exploração e o cash flow de investimento. Okay? O cash flow de exploração é aquilo que está relacionado com aquilo que é a minha exploração. E na metodologia dos cash flows descontados, ou dos discounted cash flows, é isto que interessa. Resultado líquido, as amortizações ou as depreciações, as provisões do exercício e os encargos financeiros. Estamos a ver aqui que estamos a ir buscar dados à peça, à demonstração de resultados. E depois do outro lado temos os cash flows de investimento, ou seja, aquilo que é o meu investimento em ativo fixo, corpóreo ou incorpóreo, ou seja, em ativos tangíveis ou intangíveis, digamos assim. Aquilo que é o investimento em fundo de maneio. O investimento em fundo de maneio muitas vezes é descurado ou nem sequer se está a pensar nele, mas é importante, ou seja, fundo de maneio significa ter o dinheiro para gerir despesas, por exemplo. Quando se começa um projeto, esse fundo de maneio é importantíssimo, porque nós não temos dinheiro, ou seja, ao início não basta só ir pedir dinheiro ao banco e introduzir esse dinheiro dentro do nosso negócio, porque nós precisamos de ter dinheiro para arrancar, portanto, dinheiro próprio, capitais próprios, por exemplo. Portanto, esse investimento em fundo de maneio é muito importante. E depois pensar aqui nos valores residuais, ou seja, nós não estamos a trabalhar, quando nós trabalhamos num projeto para 5 anos, para analisar a rentabilidade daqui a 5 anos, a 3 anos, a 5 anos, se nós trabalharmos e percebermos que há investimentos que vão evoluir ao longo do tempo, não é? Esse investimento ao evoluir ao longo do tempo, mais do que 5 anos, vai haver um valor residual e esse valor residual é importante que seja calculado. No caso das folhas de cálculo, se utilizarem folhas de cálculo bem trabalhadas ou se utilizarem aplicações, por exemplo, como o Business Planner, estes valores já são calculados de antemão, mas isso é muito importante para perceber o valor residual do investimento, ok? Portanto, e com isto nós temos o cash flow de exploração,
que obtém-se a partir dos planos de exploração previsional, vendas das mercadorias, dos produtos, dos serviços, etc., os gastos com pessoal, gastos com fornecimentos de serviços externos, e o cash flow de investimento, que obtém-se a partir do plano global de investimento. Okay? No final, isto vai dar o cash flow líquido, aquilo que ao longo dos anos do projeto, a empresa vai gastar ou vai entrar dinheiro ou vai sair dinheiro. Então, muito resumidamente, o cash flow líquido corresponde ao cash flow de exploração menos o cash flow de investimento. Okay? Nós depois no Business Planner devemos de ver esta parte. Os encargos financeiros são os custos e perdas financeiras, aquilo que nós na gíria temos como juros e que estão dentro da peça de contabilística que é a demonstração de resultados. Aqui tenho um pequeno exemplo que mostra aqui um exemplo de um investimento em 2020 até 2025, como é que ele é feito, ou seja, são dados que já foram calculados, mas é desta forma, ou seja, o tal resultado líquido, aquilo que são os cash flows de exploração, que são o resultado líquido, as depreciações, amortizações da empresa, do exercício, as provisões, os encargos financeiros, que são aqui contabilizados, e depois em baixo um mapa que tem os cash flows de investimento, com investimento em capital fixo, etc. Como estamos a ver aqui na primeira coluna, em 2020 há um investimento de 200 mil no primeiro ano, um investimento em fundo de maneio de 10 mil no segundo ano. Portanto, e tudo isto é obtido a partir das peças contabilísticas e que, em princípio, se nós construirmos um mapa e uma folha de cálculo de forma correta, estes valores são valores que são calculados. Aqui o que interessa, para além destes cálculos, é perceber, de facto, de onde é que eles vêm e porque é que são trabalhados assim desta forma, ok? Portanto, aqui já estive a falar disto, é como é que se obtém os cash flows de exploração, ou seja, a demonstração de resultados e perceber que nós vamos obter as amortizações, as provisões, os resultados líquidos, etc., vêm do cash flow de exploração, são gerados a partir daqui. As amortizações também já falámos, são custos que se registram contabilística e operacionalmente a perda de valor do imobilizado. Ou seja, a ideia que eu estava a dar ainda há bocado de uma viatura, nós investimos numa viatura. Essa viatura, ao longo dos anos, ela vai se depreciando. Nós estamos a falar de depreciar fisicamente, ok? Não é a questão de que ela vai ficando mais ferrugenta, com mais avarias, etc. Não é isso. Ela vai depreciando contabilisticamente. Significa que qualquer ativo, como por exemplo um veículo, não é? uma caminhoneta de transporte, ela é comprada a 20 mil euros, por exemplo, e ao final de 5 anos ela contabilisticamente não vai valer 20 mil euros, porque há taxas de depreciação, onde ano após ano esse ativo vai reduzindo o valor. Okay? Por isso é quando se vendem esses bens, ao final de 3, 4, 5 anos, existem as mais-valias, as menos-valias, ou seja, comparativamente àquilo que se vendeu e àquilo que se comprou, qual é que é a diferença, se eu vendia acima ou abaixo daquilo que é o valor contabilístico. Portanto, e isto é importante porque estas amortizações, elas de facto vão trabalhando e correspondem àquilo que é a retenção desse fluxo financeiro, ou seja, algo que a empresa vai tendo como um custo, digamos, pode não ser um custo visível, não é? Mas é um custo contabilisticamente aplicado. E é importante que isso esteja devidamente contabilizado. Portanto, quando estiverem a trabalhar um projeto de investimento, tenham sempre muito em atenção as taxas de amortização, as taxas de depreciação que utilizam para os vossos investimentos. Normalmente elas existem, existem regras, existem tabelas que são contabilísticas que são fornecidas pelos vários governos, e isso poderá ser digamos, umas tabelas de referência que podem ser utilizadas e poderá ser importante. As provisões também são importantes, no sentido em que perceber, ou seja, estamos a lançar custos que estão a antever problemas que normalmente não são positivos, são problemas que vão acontecer de não pagamento ou de depreciação de existências, etc., que podem vir a acontecer. No entanto, deve ser trabalhado em função daquilo que é o negócio, não é? que estamos onde está a ser desenvolvido o plano, o estudo de viabilidade. Portanto, mas as provisões também podem ser importantes serem contabilizadas, nomeadamente, por exemplo, com
previsões para perdas de mercadorias, ou seja, se eu estou a trabalhar com fornecedores onde a mercadoria muitas vezes extravia ou há problemas de ficar retida nas alfândegas e voltar para trás, portanto pode haver aqui perdas que sejam importantes de contabilizar. O valor residual, também, como eu já disse, pode ser importante também de calcular. Os softwares, neste caso aqui o Business Planner, calcula isto de forma automática, mas é importante que, sabendo que, considerando o último ano de vida útil do projeto, e o último ano de vida útil não corresponde ao final da empresa, corresponde ao final daquele projeto, há bens, há ativos que continuam ainda a evoluir ao longo do... continuam ainda no balanço, continuam ainda no património da empresa e continuam ainda a sofrer amortizações e depreciações. No entanto, chegando aos 5 anos de vida, é importante que o valor que é residual, ou seja, o valor que ainda não foi amortizado ou foi depreciado, que entre também nos cash flows. Okay? Portanto, aqui está um exemplo. Se a vida económica ou técnica do equipamento é superior ao período de vida do projeto, então ele tem que ser considerado o valor residual do equipamento, ou seja, a valores de mercado e no último ano do período de vida. Ou seja, se eu tenho um projeto para 5 anos e aquele bem é amortizado ao longo de 10 anos, ainda vou ter mais 5 anos para o amortizar. Portanto, mas eu devo calcular o valor residual para 5 anos, aquilo que vai faltar de 5 anos de amortização. Aqui alguns exemplos, portanto, não creio que sejam assim mais técnicos, mas a diferença de que é o valor de mercado do capital fixo e o valor contabilístico do capital fixo. Tudo isto são questões que são importantes de perceber, que não é só dizer assim, eu vou investir 1 milhão e vou pedir 1 milhão ao banco. Ou seja, um projeto de investimento tem aqui uma série de complexidades que são importantes para perceber depois a real rentabilidade ou a viabilidade daquilo que é um projeto de investimento. E aqui estamos no período de vida do projeto que eu tenho vindo a falar. O período de vida do projeto, como vos disse, não corresponde ao final do negócio, mas corresponde àquilo que é um período que é estabelecido e que depende, nós podemos dizer assim, mas porquê é que aquele projeto é 5 anos? Não sei, temos que ir ver, temos que perguntar aos investidores, temos que perguntar ao empreendedor porque é que acha que fez aquele projeto de investimento para 5 anos. Eu às vezes vejo de uma forma errada. Isto é muito comum de acontecer nos fundos comunitários ou nos fundos de apoio a governos ou por exemplo, aqui em Portugal, da Comunidade Europeia, onde é obrigatório, digamos, apresentar uma candidatura para 3 anos ou para 5 anos ou para 6 anos. Uma candidatura para 5 anos, sempre. Mas se um restaurante, por exemplo, se é uma empresa de restauração, se calhar ela pode não querer, pode obter logo o rendimento mais cedo, ao final de 3 anos. Então, às vezes há aqui um contrassenso daquilo que é o legal, não é? que é o processual, do que aquilo que é tecnicamente implementável em termos de negócio. Então, da parte de quem trabalha um projeto de investimento, é uma área que não basta só dizer assim, ok, o meu projeto é para 5 anos, mas para 5 anos porquê? Será que as pessoas que estão dispostas a investir no projeto estão dispostas a esperar 5 anos? Depois há outra regra que é, ok, um projeto onde em vez de nós investirmos 100 mil, vamos investir 100 milhões. Um projeto de 100 milhões se calhar não tem logo uma viabilidade, ou seja, não é um projeto que se possa pensar de retorno logo muito imediato. Se calhar, em vez de demorar 2 ou 3 anos, demora 10 anos a obter, ou 8 anos, ou 7 anos. Não é? Portanto, esta percepção de que o grau de investimento está associado muitas vezes ao período de vida do projeto é importante perceber, ok? Portanto, não basta só dizer que eu vou fazer um projeto para 5 anos, mas ele tem que ser corroborado. Por isso é que eu falei logo no início deste webinar, vos falei que, digamos, os estudos técnicos e os estudos que são necessários apresentar, e um deles é explicar porque é que nós achamos que o nosso investimento tem que ser tratado e estudado para 5 anos, mesmo que o retorno ocorra antes, e deve ocorrer antes, senão não há viabilidade, mas é importante aqui perceber este tipo de período de vida do título do projeto. E nós podemos também dividi-los em projeto
de vida útil técnico e económico. Okay? O técnico é o período de vida em função das características técnicas do projeto, estão associadas à operação do projeto, à exploração, etc. E depois temos o período económico, é o período de vida em função da aceitação do produto no mercado. E em função disto, nós trabalhamos sempre para o projeto, para o período que seja o mais indicado. No entanto, aquilo que é o mais comum é olhar para um projeto e perceber, ok, nós vamos investir este valor, vamos pedir financiamento deste valor, os nossos financiadores estão à espera de ter retorno, só entram no projeto se isto tiver retorno pelo menos até 3 anos. Então nós fazemos o projeto para 3 anos, ou fazemos o projeto para 5 anos. Eu tinha um professor meu que dizia que qualquer projeto que seja, nós podemos fazer projetos de investimento para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos, para 8 anos, qualquer projeto que fosse superior a 2 ou 3 anos, já estávamos a falar em futurologia, já estávamos a falar de adivinhação. Porque de facto, e hoje em dia isso cada vez faz mais sentido, não é? Com as alterações económicas que existem a nível mundial, local e até a nível mundial, é muito difícil fazer estas previsões. E por isso é que a questão do acompanhamento dos projetos é muito importante. Depois temos aqui a questão do custo-oportunidade, ou seja, nós já falámos falámos ainda há bocado da taxa interna de rentabilidade, a TIR, e que o custo, que as taxas, estas taxas, a taxa interna de rentabilidade, ou seja, perceber qual é a taxa de rentabilidade que o projeto vai gerar, ela está associada a uma taxa também, que é uma taxa a chamada taxa de atualização, ou que nós também podemos chamar de custo-oportunidade. Isto significa o quê? Significa que se eu para saber qual é viável um determinado projeto e quando é que eu vou obter esse rendimento, e se eu estou a trabalhar com os cash flows, com as entradas e saídas de dinheiro, eu tenho que os projetar num horizonte temporal, tenho que os projetar para um determinado número de anos, para 5 anos. E ao projetá-los para 5 anos, se eu vou investir naquele projeto, eu vou ter um custo de oportunidade, porque o dinheiro que eu vou lá colocar, mesmo que eu peça emprestado ao banco, eu vou ter que o pagar. Portanto, o dinheiro vai ser sair do meu bolso, não é? Vai sempre sair do dinheiro da empresa, do dinheiro dos investidores, dos sócios, etc. Em funções, de forma proporcional, mas vai sair. Então, esse custo de oportunidade significa que se eu, em vez de estar a investir na empresa, eu podia estar a investir no outro lado. Okay? Em vez de eu estar a investir em bens, em máquinas, em terrenos, etc., eu vou estar a investir no outro lado. Então, aquilo que eu trago para dentro do projeto é aquilo que eu considero como o custo de oportunidade. Okay? Então, o custo de oportunidade, de facto, corresponde aqui ao rendimento perdido pela empresa devido ao facto do projeto poder utilizar esses bens, deixando a empresa de os poder utilizar para outro fim. Okay? Significa que, e estamos a falar dos bens, não só máquinas, mas também dinheiro de investimento, etc. Ou seja, se eu, em vez de colocar esse investimento noutras áreas, eu se calhar ia ganhar outro tipo de dinheiro. Então, qual é o que é o custo de oportunidade? É aquilo que, normalmente, os bancos, quando nós a vamos aplicar quando nos emprestam dinheiro, eles estão ali a ter um custo de oportunidade. Se nos emprestam dinheiro a nós e não nos emprestam dinheiro ao vizinho ao lado, eles estão a apostar no nosso projeto, mas podem ter um custo, se calhar, relativamente, se perderem a outra oportunidade. Mas estão a apostar. Portanto, por isso é que é importante ter aqui esta noção. No caso do Business Planner, como nós iremos ver daqui a bocadinho, este custo de oportunidade é calculado automaticamente em função daquilo que é o peso dos capitais, ou seja, daquilo que é o capital próprio e o capital alheio, aquilo que é pedido emprestado. Porque isto é uma área às vezes muito complexa de colocar e que é importantíssima porque é o que vai gerar, vai perceber se de facto o projeto pode ser viável ou não em função da taxa que é aplicada. Okay? É como se fosse uma taxa de aplicação de rentabilidade de tesouraria. E o que é de facto este custo de oportunidade? É a remuneração mais baixa que se está disposto a aceitar para o capital investido. Okay? Então, a taxa de rentabilidade da melhor aplicação alternativa com o mesmo risco. Pode ser uma ideia. A taxa de rentabilidade mínima exigida ao projeto pelos investidores também pode ser uma taxa a ser colocada. Portanto, esta taxa é uma taxa que nós vamos atualizar os nossos cash flows para depois, no final do período útil do projeto, perceber se o projeto vai gerar ou não rentabilidade. Vejam isto como a tal aplicação de uma taxa, de uma aplicação financeira no banco, onde eu ponho lá dinheiro e digo assim, olha, ok, estou aqui a pôr este dinheiro, é um risco que eu corro, o banco diz-me que isto tem 5% e tem mais 2% de risco. Portanto, ao todo são 7% que eu eventualmente posso obter daqui a 2 ou 3 anos ou 5 anos. É uma taxa, é um custo de oportunidade, ou seja, estou ali a investir aquele dinheiro
Se eu perder, depois vou ter um custo de facto. Portanto, e esta é uma lógica muito importante de trabalhar. Depois temos aqui várias óticas de rentabilidade, óticas de análise dos cash flows, a ótica da rentabilidade e da solvabilidade. Na rentabilidade, nós estamos aqui a trabalhar, se de facto, a comparação entre o cash flow de exploração e o cash flow de investimento, ok? Que é a capacidade para garantir o cumprimento das dívidas contraídas, a solvabilidade. Ou seja, há o índice de solvabilidade, não é? Que é um indicador de solvabilidade, é perceber se de facto se a empresa continua a manter, a garantir o cumprimento dessas dívidas. Ou seja, se o seu passivo não começa a ultrapassar demasiado o seu ativo, que não é capaz já de pagar aos seus investidores, pagar empréstimos, etc., pagar a fornecedores, etc. Depois temos a avaliação a preços correntes e a preços constantes. Também é importante vocês perceberem isto. De que forma é que vocês vão trabalhar o projeto? A avaliação a preços correntes é quando vocês colocam digamos, a inflação e o efeito da inflação é importante. Se o efeito da inflação for importante, é importante também colocá-lo. Eu aqui aconselho sempre fazer isto de duas maneiras. Se a inflação for algo muito importante no projeto de investimento, fazer duas simulações. Fazer um projeto a preços constantes, sem qualquer influência da inflação, e depois a seguir aplicar-lhe uma taxa de inflação, ou seja, fazer uma cópia desse projeto e ter duas versões. Uma versão a preços constantes e uma versão a preços correntes. O que é que vai acontecer? Vai-nos permitir comparar o grau de risco que aquele projeto tem. Porque às vezes há projetos que são muito viáveis a preços constantes, mas se nós aplicarmos uma taxa de inflação, e nomeadamente se forem taxas de inflação muito elevadas, ou até muito flutuantes, não é? Que é o que pode acontecer com alguns países, Angola, por exemplo, isso pode influenciar, pode prejudicar o projeto. Então, é importante que nós, mas se isso não acontecesse, o projeto era viável. Então pode ser importante termos essa noção e trabalhar essa noção, até porque alguns indicadores do projeto, alguns pressupostos do projeto, podem ser depois alterados e modificados e ajustados para que, de facto, que o rendimento, mesmo com a inflação, seja viável. E depois, em termos de avaliação de projeto, que é aquilo que nós olhamos para um projeto e vamos perceber se o projeto é viável ou não, temos duas óticas. Uma ótica do projeto e a ótica do investidor. A ótica do projeto, a despesa de investimento é constituída pelo capital próprio e o capital alheio. Okay? Aquilo que é o capital dos sócios e aquilo que é o capital que é pedido emprestado ao banco. Na ótica do investimento, a despesa de investimento é constituída apenas pelo capital próprio que entra no projeto, ou seja, o investidor, ele próprio está a colocar lá dinheiro, okay? E está à espera de que, dentro de 2 ou 3 anos ou 5 anos, esse investimento seja ressarcido, okay? Haja esse retorno. A ótica onde nós seguimos e trabalhamos mais, e que vamos explicar daqui a pouco no Business Planner, é esta ótica, na ótica do projeto. Ou seja, a comparação ou a relação entre o capital próprio e o capital alheio, o peso que cada um deles tem, para de facto chegar à avaliação do projeto e se o projeto é viável ou não. Ou seja, em função daquilo que são, para aquilo que é o investimento que eu quero, o dinheiro que eu tenho que colocar, eu ou os meus sócios colocar no projeto, e o capital que eu vou buscar fora, investidores ou banca, etc., a junção e a combinação desses capitais, desse financiamento, de que forma é que eu consigo pagar o meu investimento? Ou seja, de forma é que eu consigo comatar a despesa desse investimento e obter um retorno, ok? Bom, e agora chegamos aqui à parte do Business Planner e vamos explicar isto tudo de uma forma, utilizando uma ferramenta, neste caso é o Business Planner, mas poderá ser uma ferramenta que vocês tenham também, uma folha de cálculo, etc. As folhas de cálculo são sempre um bocadinho mais complexas de desenvolver, e explicar de que forma é que tudo isto que nós estivemos aqui a falar numa estrutura, utilizando uma ferramenta como o caso do Business Planner, ou se quiserem replicar isto numa folha de cálculo, como é que vocês chegam e trabalham estas áreas. Eu vou aqui partilhar agora um outro ecrã. Eu não vou aqui fazer uma demonstração do software, vou só simplesmente aqui mostrar como é que estas coisas são trabalhadas, aquilo que nós estivemos a falar ainda há pouco. E como eu disse, nós estivemos a falar sobre investimentos, não é? Eu perdi aqui o meu...
Ok, já está. Tínhamos a falar do projeto de investimento. O que é um projeto de investimento? Ou seja, é para realizar um determinado objetivo de negócio, nós precisamos de investir dinheiro, precisamos de comprar equipamento, precisamos de comprar imobilizado, precisamos de ativos, etc. Precisamos e depois precisamos de ver se, com a exploração, com a continuidade, com a operacionalidade do negócio, nós vamos conseguir pagar ou não esse investimento e se vamos ter retorno. Ou seja, no final, se a empresa vai gerar fluxos de caixa, fluxos de dinheiro suficientemente importantes e interessantes para remunerar não só os investidores ou os nossos fornecedores, ou seja, os fornecedores de capital, por exemplo, mas também os sócios, sendo nós como os nossos sócios da própria empresa. Então, isso é para além daquilo que é necessário fazer dos estudos de viabilidade, etc., os estudos de mercado também. O plano financeiro ou o estudo de viabilidade é aqui que se começa a trabalhar todos estes números, todos estes valores. Nós começamos sempre pela questão do investimento, ou seja, devem pensar num projeto de investimento olhando para um vértice como se fosse um triângulo. Num dos vértices está o investimento, tudo o que está relacionado com aquilo que nós vamos investir ao longo de um projeto. Do outro lado está a exploração, tudo o que nós vamos trabalhar e provisionar relativamente às vendas de produtos, vendas de serviços, vendas de mercadorias, custos com mercadorias, custos com pessoal, etc. Rendimentos e custos que nós vamos obter da nossa exploração, da exploração da operação da empresa. E o terceiro vértice associado à parte do financiamento. E esta parte do financiamento é aquilo que vai depois, a partir das necessidades que o projeto vai gerar, desenvolver esses empréstimos para verificar se de facto conseguimos pagar ou não o nosso investimento. E no final desses três vértices temos a parte da análise e da avaliação do projeto, ou seja, verificar se de facto se temos ou não, se o projeto tem ou não viabilidade e se nós vamos obter ou não viabilidade ao longo dos anos que estão definidos. Neste caso eu tenho aqui um projeto muito simples que é para 5 anos, ou seja, foi elaborado para 5 anos. Existe aqui esta questão do ano zero e que nesta metodologia que eu estive a falar antes nos slides que mostrei, os cash flows descontados, os discounted cash flows, são calculados e é muito utilizada esta metodologia do ano zero. O ano zero corresponde ao primeiro ano de investimento, mas é o arranque do investimento. Não está associado ao primeiro ano, mas vejam-no como o ano de arranque, ou seja, do projeto, o início do arranque do projeto. Portanto, é aqui que vocês devem colocar, e como veem, aquilo que eu associava ainda há pouco e sugeria, que é a distinção entre os vários tipos de investimento, é importantíssimo. Ou seja, porque não basta só dizer que eu vou investir 2 milhões e não sei quantos, mas é importante sectarizar esse investimento, definir que tipo de investimento é que eu tenho que colocar. Porque isso ajuda-nos a perceber, quem está a olhar para o projeto, ajuda-nos a perceber quais são as áreas cruciais de investimento da empresa. Se é equipamento de produção, se é equipamento de transporte, se é equipamento administrativo, ok? Depois a questão das amortizações, como viram, eu falei nisso, vejam aqui a questão dos veículos. Por exemplo, eu tenho aqui um mapa que é calculado automaticamente pelo Business Planner, e onde este mapa eu posso ter, no caso, tenho aqui taxas de amortização iguais, mas eu posso chegar aqui e dizer assim, olha, não, de facto, este veículo, este semi-reboque, a taxa de amortização é de 30%, ou seja, o ativo deprecia mais do que os outros ativos ao longo dos anos. Por exemplo, neste caso aqui, significa que este ativo, ao final do terceiro ano, no quarto ano, ele já está a zero. Ou seja, quer dizer que contabilisticamente ele vale zero. Ok? Ou seja, já não é o que ele não vale a zero em termos físicos, não é? Mas contabilisticamente, se eu vender o caminhão por 10 mil, eu vou ter uma mais-valia de 10 mil, porque de facto, contabilisticamente, essa depreciação, essa amortização, ele foi totalmente integrado em 3 anos. E estão a ver, aqui, bastando mudar de 30% para de 20%, este custo, este gasto de amortização, relativamente às depreciações, muda completamente para aquele item. E isto tem influência muito, muito grande, e quanto maior for o volume, o valor desses ativos, ou desse ativo, mais importante é nós trabalharmos bem as nossas taxas de amortização.
Depois, o segundo vértice é percebermos como é que nós vamos provisionar as nossas vendas. Pensem sempre de forma a que, se puderem dividir por mercados, é importante. Porquê? Porque quem está a olhar para o projeto vai também perceber quais são as áreas ou os mercados onde vocês vão estar a trabalhar digamos, com mais atenção. Depois, é importante definir e fazer uma orçamentação ao longo dos anos, ou seja, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quanto é que eu estou a pensar vender de mercadorias? Quanto é que eu estou a pensar vender de produtos? Qual é o preço médio que eu vou praticar? Ok? Não basta depois só colocar aqui os valores, é importante depois explicar porque é que nós estamos a fazer isto. Porque isto é o que nos explica todo o conceito do nosso negócio. Os gastos de exploração também, por exemplo, os custos com pessoal. Que custos é que eu vou ter com custos com pessoal? Que, aqui no caso do Business Planner, nós estamos a ver aqui um mapa onde é possível eu associar, integrar tudo o que são áreas que eu vou contratar, pessoas que eu vou contratar, técnicos de distribuição, operadores de armazém, motoristas, etc. E tudo isto é calculado automaticamente depois por esta ferramenta, ok? Neste caso, esta ferramenta permite fazer esse cálculo. E depois, tendo em conta que já trabalhamos o investimento e trabalhamos a exploração, é importante trabalharmos também a parte da dívida, ou seja, a parte do financiamento. De que forma é que nós vamos financiar este projeto todo? Neste caso é um projeto para 5 anos, que foi definido, imaginem que eu era um investidor ou o dono do negócio estava a definir, olha, eu quero verificar se isto é viável até 5 anos, não é? Ou seja, significa que eu tenho que obter todos os indicadores de viabilidade, pelo menos o prazo de recuperação do investimento tem que ser inferior a 5 anos. E no financiamento, eu posso aqui colocar, neste caso, é trabalhar a parte de financiamento, aquilo que é o cálculo financeiro básico que os bancos utilizam. Por exemplo, se eu quiser aqui colocar um financiamento de 100 mil, aqui vou colocar aqui um bocadinho mais, do 1 milhão, coloco uma taxa, digo qual é que é o número de meses, posso dizer aqui que o número de meses de financiamento são 180, quando é que ele começa, com prestações constantes, e vou ter 6 meses de período de carência, posso calcular o plano e aparece-me logo imediatamente o meu plano de empréstimos. Ou seja, isto são durante 180 meses o meu plano de pagamentos. O montante inicial, o reembolso capital, isto é feito de forma automática por esta ferramenta, os juros que eu vou pagar, e isto é exatamente aquilo que o banco trabalha. Isto dá-nos uma visão muito importante, ou seja, também é muito importante nós, quanto mais perto da visão dos nossos financiadores nós trabalharmos, melhor, porque aí ganhamos digamos, uma arma, temos uma arma para poder estar, uma arma no bom sentido, não é? Para poder utilizar as mesmas armas, ou quase as mesmas armas que estas instituições utilizam, porque é o financiamento e se nós estamos a pedir dinheiro e vamos contrair um empréstimo, convém que nós saibamos concretamente qual é que é a influência que esse financiamento vai ter no nosso projeto. Ou seja, porque o financiamento pressupõe pagamento de capital, o pagamento de juros, os custos financeiros que também estão associados, e isso é importante que ele seja contabilizado tal e qual como aquilo que o banco vai emprestar, ok? Para não termos surpresas no final. Portanto, esta é uma ideia muito... aquilo que este Business Planner faz, que é pegar em investimento, rendimentos, o financiamento e fazer os cálculos. A partir daqui, o que é importante? Começamos já a obter, ou devemos já começar a obter, valores, nomeadamente a partir da demonstração de resultados e do balanço, que vão ser importantes para o cálculo dos cash flows. Se viemos aqui aos cash flows provisionais, por exemplo, temos aqui o que falámos ainda há pouco na formação, a diferença entre cash flow de exploração e cash flow de investimento. Okay? Então estamos a ver aqui aquilo que entra para o cálculo e o software vai buscar diretamente às peças contabilísticas que foram geradas o que é importante calcular para este cash flow líquido. E depois temos a análise de cash flows. Quando entramos aqui na análise de cash flows, aquilo que eu estava a falar ainda há pouco da taxa de atualização, do custo de oportunidade, foram calculados os cash flows líquidos e a partir daqui é aplicada uma taxa. Neste caso esta é uma taxa de 10%, mas poderá ser outra, ou seja, para este projeto foi definida esta taxa e teve a ver com aquilo que são as envolventes, as características do negócio, as envolventes externas.
E neste caso, as fórmulas, o programa calculou que este projeto tem um valor líquido, tem um vale de 396 mil euros, ou seja, o excedente que este projeto vai gerar ao final de 5 anos será este, ou aparentemente será este. Terá uma taxa interna de rentabilidade de 14,8%, bastante superior à taxa de atualização média de 10%, e terá uma recuperação, um retorno de investimento a pouco mais de 4 anos. Pouco mais de 4 anos e meio, 4,62 anos. Ou seja, significa que sendo o projeto para 5 anos, eu consigo obter o retorno do investimento ao final de 4 anos e meio. Se eu olhar se eu vier aqui ao análise dashboard, nós conseguimos ver aqui uma relação muito interessante entre este gráfico, que é algo que eu também chamo sempre a atenção quando estamos a trabalhar em projetos de investimento. Tecnicamente, nós olhamos para um projeto como este e vemos que é tudo viável. Ou seja, os indicadores estão todos a verde e nós conseguimos ter aqui uma noção que, ok, nos livros que nos ensinam, nas escolas, nas universidades, nos compêndios académicos, diz-nos que sempre que o vale for superior a 0 é viável. Sempre que a TIR for superior à taxa de atualização é viável, etc, etc. Mas estamos a esquecer de uma coisa que é os investidores. Um projeto é feito sempre a partir de quem investe dinheiro nesse projeto. E isto voltamos um pouco àquilo que estávamos a falar ainda há bocadinho da taxa de atualização, ou do custo de oportunidade, perdão, que é, eventualmente, está associada à taxa de atualização. Se eu, por exemplo, tivesse aqui uma taxa de atualização de 14% e a minha taxa interna de rentabilidade gerada pelo projeto era 14,81, apesar dela ser superior, 14 para 14,81 é superior, mas eu, como investidor, podia achar que havia ali um risco muito grande. Ou seja, significa que se o cenário para 5 anos for um cenário muito volátil, eu posso vir a ter problemas. Ou seja, facilmente aquela taxa pode vir a passar dos 14,81 para 13. Então já passa a ser inferior àquilo que foi a taxa prevista para a rentabilidade. Isto porque não são só fatores internos do negócio, mas muitas vezes são fatores externos que podem influenciar a empresa. Okay? Portanto, estes indicadores têm sempre a ver com não só apresentar números bonitos, digamos assim, mas em função daquilo que é a viabilidade do ponto de vista do projeto, mas também daquilo que são os investidores. E depois há aqui uma outra regra que é, por exemplo, aqui o software permite-nos fazer aqui algumas variações e simulações, que é algo que vocês devem fazer sempre. Neste caso aqui, por exemplo, eu vou aqui baixar os gastos, vou aumentar os custos na globalidade para 5%. Já existem aqui alguns indicadores que passam a ser negativos, ou a maior parte deles passam a ser negativos, nomeadamente a TIR e o vale. Ou seja, significa se, consoante aquilo que está tudo desenvolvido, se ao longo dos 5 anos os meus gastos que eu tinha provisionado sofreram um aumento de 5% e de forma inesperada, eu posso vir a ter problemas com o meu projeto. Ou seja, o meu projeto, naquilo que estou a mostrar agora, deixa de ser viável. Então, das duas, uma. Ou eu mantenho tal e qual como estão aqui estes pressupostos, não é? Porque estes 5% são simplesmente provisionais, e tenho que depois ter uma atenção muito grande para que os meus gastos não venham a sofrer alterações muito significativas ao longo do projeto. Porquê? Porque eu já sei, olha, se isto, nem que seja que vá aos 5%, vamos ter problemas, já não há retorno nenhum, o projeto deixa de ser viável. Ou então fazer alguma coisa aqui que vai conseguir reduzir os custos, ou seja, mitigar alguma coisa antes do projeto, para que quando o projeto for implementado e começar a decorrer, eu de facto consiga estar mais confiante do que simplesmente estar com extremo risco e com muito medo que possa haver uma oscilação de 5%. Em alguns negócios 5% não é nada, portanto é muito difícil de atingir, mas há negócios que às vezes é muito fácil aumentar 5% nos gastos. Okay? Depende muito do mercado onde nós estamos, depende muito do país onde nós estamos a operar, ou dos mercados que nós estamos a trabalhar, o tipo de negócio também. Portanto, isto é algo muito importante. Portanto, resumindo, porque já nos estávamos aqui a alongar muito, e para concluir em 30 segundos, desenvolver um projeto de investimento não é só pensar no estudo de viabilidade, na parte financeira, na parte económica, é pensar tudo o que são estudos de mercado, a maneira como nós estruturamos o nosso plano de negócios, etc., que é muito importante. E depois temos a parte também de estudo de viabilidade, para além de só colocarmos os dados, é perceber que dados é que estamos a colocar lá, o que é isto do investimento, o que é aquilo de exploração, de forma é que aquilo influencia depois o meu financiamento, como é que eu posso criar planos de financiamento que sejam viáveis para a empresa e, muito importante, perceber que um projeto de investimento não acaba no momento em que nós o entregamos para a aprovação.
Este é o primeiro momento de um projeto de investimento. Ele vai continuar depois no tempo e é a partir desse controle que é importante trabalhar. Ou seja, controlar diariamente, semanalmente, mensalmente, um projeto para que no final o retorno que estava previsto para 3 anos ou 5 anos, ele venha a acontecer. Ângelo. Obrigado, Rui, pela apresentação. Estamos efetivamente aqui no máximo do tempo previsto para esta ação. Eu, como disse e referi no início, esta é uma sessão que não vamos dar lugar à sessão de questões e respostas. Poderão direcionar, contudo, as vossas questões e dúvidas para o e-mail formação@rcrcontabilidade.pt. Disponibilizei o link no chat. Esta é a nossa abordagem, uma abordagem complementar àquilo que nós normalmente fazemos no âmbito da apresentação do Software Business Planner, onde fazemos uma apresentação exaustiva daquilo que são as funcionalidades do software e dicas e boas práticas de utilização da ferramenta. Contudo, vamos criando estas variações no sentido de proporcionar também mais conteúdo, mais conhecimento teórico, mas complementando aqui também com a vertente prática, que é muito importante. Com isso, a razão pela qual também trazemos o software Business Planner aqui para a parte final da apresentação, no sentido de também vocês perceberem que existem soluções que podem ir ao encontro daquilo que são as vossas necessidades enquanto consultores, enquanto gestores, e perceberem que é uma ferramenta profissional e que vos pode auxiliar na elaboração de projetos de investimento e planos de negócio. Disponibilizei também o link no chat, de maneira que vocês, se tiverem curiosidade, possam solicitar a versão de demonstração. Da minha parte, agradeço a vossa presença e o tempo despendido. Agradeço também, Rui, a apresentação, a excelente apresentação que fizeste. Estejam atentos, nós vamos renovando estes conteúdos com alguma frequência, vamos também renovando também o nosso ciclo de formação express, portanto, a breve prazo, talvez voltaremos a fazer o ciclo de 6 formações relacionadas com a área de estratégia, business model canvas, projetos de investimento, portanto, relacionar diversas temáticas para que haja aqui também um entendimento claro desta vertente. Mais uma vez agradeço, continuação de um bom dia para todos. Okay. Obrigado, bom dia a todos.